Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e o vídeo dominical ele é clássico. Ele fala sobre Itaúsa, fala também sobre o cenário macroeconômico. E nesse domingo, dia 21 de janeiro, sim, janeiro já está indo, já está nos deixando. Semana que vem é aniversário da cidade de São Paulo e aqui estamos nós próximos do final do mês. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre Itaúsa e vai falar sobre o cenário macro, o que para mim, na minha opinião, o Bruno Mazzoni está sendo mais relevante acompanhar no curtíssimo prazo. E esse gráfico que eu começo o vídeo aqui e vou começar, né? Ele fala muito sobre o principal tema. Mas as pautas serão as seguintes, pessoal. A gente vai comentar aqui sobre o cenário econômico na semana passada, créditos para Genial, parceira do canal aqui, e aí a gente mergulha para o cenário macro pertinente o que é mais pertinente para o momento atual, segundo a minha opinião. Então aqui, Brunão, opinativo nesse momento, vou compartilhar com vocês a principal correlação que sigo e o que essa correlação remete em termos de fluxo financeiro. Tá? A gente vai falar sobre dois gráficos aqui macro importante, e aí nós caímos para o Ibovespa, cenário do Ibov, quantitativo, quem foi paciente, pessoal, está conseguindo agora no final de janeiro ter a possibilidade quantitativa de comprar Ibovespa barato. Vou colocar para vocês o porquê disso em termos quantitativos utilizando o Market Breadth. A gente vai também falar sobre preço, especificamente os cenários aqui para o índice da Ibovespa, quando que ele entra em desconto, qual é o preço específico ao longo de todo o mês. Eu trabalhei com vocês aqui alguns cenários. Vou falar aqui de erros e acertos em relação a timing, tá, e sazonalidade. Depois a gente cai aqui para Itaúsa, um pouquinho do básico de valuation e também dividendos, data corte, quando começam os dividendos da Itaúsa esse ano aqui. Tá, vamos projetar, para quem é novo no canal também receber essa informação, um pouquinho mais de valuation. E aí sim, termino com Itaúsa na minha estratégia, né? Onde que o Bruno compra barato, onde que o Bruno vende qual e quando o Bruno vende qual. No caso da Itaúsa está mais fácil e está mais cristalino aqui o meu cenário base. Ele continua mantido perfeitinho. Tá? Já no Ibovespa, pessoal, eu vou comentar com vocês ao longo do vídeo, passo pelo disclaimer antes de iniciar as pautas aqui, que eu esperava essa queda mais para próximo de março, não já em janeiro. Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal. Todos os dias eu posto vídeo aqui para vocês, então considere se inscrever se você gosta de dividendos, ações, bolsa de valores, cenário macroeconômico, tá? E ative as notificações, porque todo dia o YouTube vai te avisar sobre um conteúdo pelo menos. E aos domingos, já é praxe, bem cedinho, 6 da matina, ótimo café da manhã para todos, bom início de domingão. Eu compartilho o vídeo da Itaúsa que eu tenho posição para longo prazo. Tá? Então a Itaúsa compõe a minha carteira de longo prazo, por isso que vocês sempre vão ver aqui aos domingos de manhã um pouco do meu comentário como acionista aqui da Itaúsa. E eu utilizo o vídeo para falar também sobre o cenário macro. Começo com a carta da Genial semanal, que aconteceu na semana passada, pessoal, que nós tivemos aqui pesquisa mensal do comércio, tá? Então a pesquisa aqui cresce 0,1 mês contra mês, em linha com as estimativas, então aqui no Brasil tudo em ordem. Pesquisa mensal de serviços apresenta um crescimento de 0,4, abaixo das expectativas. Então, dados de atividade econômica brasileira, pessoal, ou estão vindo em linha ou abaixo. Tá? O IBCBR veio em linha, né? Um crescimento de 0,01, era o consenso, mas já aponta aí para um PIB estagnado e desacelerando. Tá? Então, aqui no Brasil, o que é importante saber de atividade econômica? Vem desacelerando. Tá? Isso é importantíssimo, vem desacelerando. Tá? Quando a gente olha para o cenário gringo, o oposto. Tá? Vendas do varejo nos Estados Unidos, crescimento de 0,6, surpreende expectativas. A produção industrial, essa sim, né, desacelera no quarto trimestre, então essa aqui não surpreendeu. O livro bege, né, o principal relatório aí do Fed, do Banco Central Americano, nenhuma mudança desde o último levantamento. Então, economia por lá continua aquecida, a preocupação ainda é a inflação. Quando a gente vai para o CPI, né, o IPCA, na zona do euro, 2,9 fechou o ano, então dentro das expectativas. E atividade na China fecha o ano com 5,2% de PIB. Então, China, pessoal, esse dado aqui levantou minério de ferro, levantou um pouquinho as metálicas e foi importante para a semana passada. Então, assim, eu ainda continuo com o viés de que China pode surpreender mais do que o Ocidente. Mas, por hora, a gente começa a dar o start do ano com os Estados Unidos continuando a surpreender para cima e China, vamos assim dizer, água com açúcar, bem água com açúcar. Tá? Bem água com açúcar. O que isso nos remete a fluxo financeiro, pessoal? É sempre nas máximas e subindo, e continua a subir, porque o trade que está atraindo, ou seja, o investimento que está atraindo fluxo financeiro é eminente
ou possibilidade de corte de juros do Fed. Tá melhor investir nas grandes companhias, no cenário corporativo americano que vem batendo novamente, boa parte das empresas vem batendo as estimativas, aquela coisa toda. Tá mais claro investir lá primeiro, com esse trade mais claro, então, de corte de juros, do que, de repente, apostar em crescimento econômico via inflação, via commodities logo emergentes. Tá? Então, é um momento bem tênue. A gente tem um fluxo de notícia muito negativo para o petróleo, por exemplo, uma iminente quebra de oferta, conflitos geopolíticos, e mesmo assim o petróleo não anda. China cresceu 5,3, 5,2 e o minério de ferro chegou em um ponto específico de resistência e também não foi protagonista. Logo, não foi protagonista nesse mês de janeiro. Então é o mês de janeiro que abriu as portas, já que estamos no final, pessoal, em que ele faz a Faria Lima aqui brasileira, por exemplo, ser um pé trocado. Porque a gente cansou aí, quem escuta podcast, estava todo mundo receoso com os Estados Unidos. Não digo short, mas não muito comprado, porque a bolsa está cara, múltiplo, etc. Tá? O Fed não vai cortar tão cedo esses juros, a inflação lá não vai ceder tão facilmente. E comprado em Brasil, comprado em emergentes. E os emergentes frustraram nesse momento, pessoal. E a principal correlação dessa frustração está no DXY. Mas por que o DXY ganha força? O conflito, hoje, pessoal, geopolítico, não mais estilinga commodities. Ele vai estilingar o risco para a segurança, logo o dólar. Tá? Então, uma coisa que eu estou digerindo é que notícias diversas ali que poderiam fazer o petróleo decolar não está ocorrendo essa decolagem. Muito pelo contrário, o dólar está aproveitando para decolar. Então, hoje, conflito, hoje, incerteza, o mundo está indo para o dólar. Janeiro de 2024. Certo, pessoal? E não mais detalhando ali commodity específica que tiveram um rally muito forte em novembro, dezembro. Então, a realização das commodities, tá, junto com o dólar ganhando força, com o cenário doméstico americano de resiliência econômica, até de força econômica, bom, temos aqui uma saladinha interessante para analisar a tal correlação que eu considero ser a mais importante, não só para esse momento, mas para todo momento, para todo início de ano, pessoal, para todo mês que você vai decidir fazer o seu aporte ali, dá uma olhadinha. Cabeceira, gráfico de cabeceira, correlação do DXY, força do dólar no mundo, tá? Dólar contra a cesta das moedas do G5, G8 e o Ibovespa. É batata, pessoal. Nós temos ali, se um sobe, o outro desce. O que foi uma anomalia de 2020 para cá? O processo da pandemia, pessoal, fez com que não só o dólar, mas também as commodities subissem no mesmo momento. Então, dentro desse gráfico, e eu quero tomar o seu tempo aí para falar dele, pessoal. Primeira narrativa por trás, o que faz preço nesse gráfico em 2024 é uma fortaleza americana no relativo, no quesito atividade econômica e conflitos geopolíticos, brigas, vamos assim dizer, diplomáticas diversas, riscos e incertezas hoje fortalecem o dólar. Outrora, fortaleciam uma commodity específica por causa de um conflito geopolítico, como foi, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Hoje não. Hoje não é o óleo que está ganhando essa pressão. Por quê? Porque o Fed está com juros elevados há um bom tempo, porque o BCE, o Banco Europeu, está com juros elevados há algum tempo, o inglês a mesma coisa. Então, por mais que nós tenhamos notícia que inflacione ali uma commodity específica, o mercado já está precificando desaceleração econômica para frente. Nós já estamos vivendo isso aqui, países emergentes, e a gente deve ver isso com um pouco mais de veemência, talvez em 2025, pós-eleição nos Estados Unidos. Esse ano aqui o fiscal ainda está ligado por lá. Então o mercado está precificando desaceleração econômica, e essa desaceleração econômica, mesmo com o noticiário, então, como no petróleo, que seria para valorização do óleo, não está acontecendo. Então isso está claro para mim, é um trade, na minha opinião, macro, então ele deve percorrer até março, ele deve durar até março, tá? Onde novos dados virão e aí o mercado pode de novo mover. Mas o dinheiro gordo, me parece, vamos inflacionar um pouquinho mais Estados Unidos, é o trade mais fácil, porque estamos reiterando uma desaceleração econômica e o Fed vai ter que cortar juros. Fed cortando juros, bolsa para cima nos Estados Unidos, S&P. Então S&P e DXY caminhando juntinhos, se fortalecendo nesse mês de janeiro. Praticamente estamos no fim, né? Dia 21 de janeiro, quando vos falo. Bom, aqui, gráfico de cabeceira, para falar sobre agora análise gráfica, não o que está fazendo o preço para ambos, pessoal. O que nós temos na análise técnica aqui, então?
julho de 2023 até outubro de 2023. Qual foi a dinâmica? DXY, gráfico superior para cima, IBOV para baixo, lateralizou, tá? Lateralizou e não conseguiu aqui, ou melhor, né, não cedeu tanto quanto, por exemplo, o DXY subiu. Então, de julho, pessoal, até outubro, me perdoem, tá? De julho até outubro de 22, não de 23, tá? É um erro aqui, meu, é julho de 22, pessoal. Nós tivemos uma resiliência muito grande. E aqui no Brasil a gente pode comentar que, perdão, de 2023 mesmo, tá? Tá correto. A gente pode comentar aqui dessa resiliência muito grande que o Ibovespa teve, porque tivemos aqui reforma tributária, tivemos a aprovação do arcabouço fiscal. Então, o doméstico brasileiro segurou o Ibov aqui. Tá? Coisa que, se a correlação fosse juntinha, bonitinha, nós teríamos mais quedas. Tá? Teríamos mais quedas porque o DXY subiu bastante. Bom, de outubro para cá, o DXY cedeu. Basicamente em novembro, tá? Não outubro. Outubro ele lateralizou. Em novembro ele cedeu. Outubro o Ibovespa achou fundo. E novembro, dezembro, decolou. Tá? Agora, nós abrimos o ano aqui no último quadrante desse gráfico, pessoal, janeiro 24, com o DXY subindo e o Ibov caindo, assim, de maneira bem correlata. Tá? Bem correlata. Ibov cedeu, DXY subiu. Bom, à direita do gráfico, pessoal, o que eu imagino? O mês de fevereiro, uma continuidade ainda desse dólar, tá? Forte, só não da mesma intensidade pela qual ele iniciou janeiro. Se você acredita num payroll forte para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter um pouquinho mais de desconto no Ibovespa, porque esse dólar vai ganhar no relativo fluxo financeiro, porque os Estados Unidos realmente está melhor na parte dos países desenvolvidos em termos econômicos. A foto está mais bonita. Então faz sentido o dólar subir. E conflitos geopolíticos hoje lançam pressão no dólar. Fuga para a segurança e não necessariamente inflação de commodities. Tá? Então, esse trade eu vou levar até março. Acho que essa dinâmica de DXY um pouquinho mais robusto, tá? E emergentes patinando, deve acontecer até março, pessoal. E aqui vale uma errata, né? Não tinha isso como cenário base. Eu achava que janeiro, fevereiro, e aí sim, segunda quinzena de fevereiro, pós-carnaval, nós teríamos uma dinâmica mais não muito interessante para os emergentes. Tá? Mas pelo visto não. A gente já tem um janeiro com uma retração importante e não está com cara que fevereiro, já que está batendo na porta fevereiro, a gente muda rapidamente. Eu acho que fevereiro vai ser o novo outubro, por exemplo, onde o DXY consegue estabilizar, mas ainda assim nervoso. Tá? E aí o Ibovespa consegue estabilizar, mas ainda assim nervoso. Me parece que nós vamos rumar para isso entre fevereiro e comecinho de março. E aí a segunda quinzena de março, que estatisticamente, sazonalmente, estatisticamente, enfim, é um bom mês para se comprar, é fundo de mercados, etc. Me parece que segunda quinzena de março em diante, a gente vai ter um ralizinho, a volta do rally. Mas eu não seria tão imediatista, pessoal. Talvez nós estejamos aí com um desconto, pensando no aportador mensal, 2 aportes em desconto. Tá? Se você tiver um cascalho a mais, 3, né? Se você foi técnico, né, e não comprou o topo do Ibovespa, então você pode até exponencializar, e é isso que eu vou falar, inclusive, na parte da Itaúsa. Mas eu queria passar esse gráfico para vocês, né, e eu coloquei esse carinha pensativo aqui, essa interrogação. Poxa, o que pode acontecer? O que aconteceu, né, para o Ibovespa ficar lateral quando o DXY decolou? Bom, eu coloquei aqui a minha opinião, esse gráfico é opinativo, né, pessoal? Correlação não explica nada, né? Que foi doméstico, principalmente na parte política. Então, notícias boas, arcabouço fiscal e reforma tributária. Bom, tá? Mas quando a gente olha, tirando um pouco o zoom, né, pegando ali 2008 para frente, tá? 2008 para cá, nós percebemos que sim, embaixo aqui não é o Ibovespa, é o CRB, que é o índice de commodities, em cima é o DXY, tá? Outro gráfico de cabeceira, mas esse aqui é um pouquinho mais nerd, né? Esse aqui eu exploro um pouquinho mais lá no Macro Trader. Mas é legal também de se estudar, pessoal. Por quê? Porque vai dinamizar o seu apetite ou não para o risco na Bolsa Brasileira. Ajuda bastante a intensificar ou a diminuir os seus aportes, a depender do cenário base que você construir em cima de um simples gráfico, com 2 gráficos, né? Uma correlação simples. Tá? Aqui é DXY e commodities.
que eu coloco aqui à esquerda de 2020, né? À esquerda dessa linha vertical amarela, pessoal. Quando um subia, o outro caía. Tá? Tirando aqui a crise de 2028, 2008, que deu uma bagunçada, tá? O DXY subiu, commodities derraparam muito, e aí ficaram ambos aqui meio laterais, tá? Até um momento específico, que aí o DXY subiu, isso foi 2014, gerando uma baita de uma crise aqui para nós, tá? E as commodities derreteram. O CRB pega metálicas, pega agro e pega também óleo, tá? Então é um índice, pessoal, muito completo, o CRB. Eu gosto bastante, tá? Gosto bastante de utilizar. De 2020 para cá, pessoal, é anomalia. Por que a nossa balança comercial está voando? Por causa da indústria de petróleo e gás? Sem dúvida nenhuma. Pressão, palmas para descoberta. Agora a gente está colhendo, tá? Porém, o agronegócio, por exemplo, nunca ganhou tanto dinheiro, as exportadoras nunca ganharam tanto dinheiro, pessoal, por causa dessa dinâmica aqui pós-2020. Qual foi essa? Commodities decolaram violentamente e o dólar decolou violentamente. Tá? Então, os termos de troca nunca estiveram tão favoráveis quanto nesse intervalo, né, de pós-março 2020, até a gente pode colocar para o óleo e gás 2023, né, por causa da crise Rússia e Ucrânia deu mais um spike por lá, e nas metálicas 2022. Tá? Então foi um período muito bacana. E para os empresários brasileiros, aqui eu vou puxar a sardinha, né, do pessoal exportador, mesmo eles tendo esse cenário tão positivo, ninguém estava colocando os pés pelas mãos, enfim, ninguém está sendo muito agressivo nos investimentos. Não, está todo mundo ali, de certa maneira, preservando caixa, está sendo conservador, por quê? Nós vivemos em 2014 essa queda. Tá? Esta queda aqui, e mais aqui no Brasil, um caos político na época. Tá? Teve crise hídrica em 2013, com o El Niño naquele momento, né? Então, o Brasil teve ali um 2013 até 2016 muito complexo, fazendo com que, sempre que há tempos difíceis, né, a gente criou ali empresários cascudos, né? E agora ninguém mais está fazendo grandes investimentos. Então, só aqui é um papo que divaga um pouquinho de dólar e commodities, pessoal, mas eu acho muito legal vocês que gostam de gráfico analisarem isso, porque isso ajuda você a ser pragmático nos seus aportes e no seu cenário base, tá, para o ano. Então, nesse momento, é a pergunta de que vale trilhões, né? Nós temos dólar estabilizando, né, lateralizando depois de uma forte queda. Commodities também caíram e lateralizando depois de uma queda boa, robusta. E aí, quem que vai vencer o jogo para 2024 ou 2025, pessoal? Porque a correlação natural é de que se um for para cima, o outro vem para baixo. E vice-versa. Se um para cima, o outro para baixo. Essa aposta, pessoal, é importante você fazer. Se você está no campo de que commodity sobe, acelera renda variável e emergentes. Faz todo sentido. Acelera inflação, acelera ali as exportadoras. Se você acha que o dólar é que manda, o Trump vencendo nos Estados Unidos, um cara mais protecionista, vai fortalecer o dólar, etc. Blá, blá, blá. Cara, você tem que estar realmente conectado com a dívida americana, renda fixa por lá e o fluxo financeiro por lá. Ponto final. Certo? Então, isso ajuda bastante a você. É mais uma ferramenta para você tomar uma decisão importante aí de aportes. Se você aporta muito, pouco, né? Aportar sempre, tá? Mas a intensidade, o gráfico acaba ajudando. Pessoal, você que esperou aí o Ibovespa ser descontado, ficar descontado, pois bem, ele vai iniciar a semana que vem, dia 22 em diante, com desconto. Apenas a média de 20, tá no verdinho, mas chegou, pessoal. Quem foi paciente, show de bola. Eu falei para vocês ao longo do final do ano passado e o começo desse aqui, falei, pessoal, eu não vou me importar com o Ibovespa sobrecomprado aqui. Não vou, eu só vou diminuir os meus aportes, mas não vou deixar de participar. Lancei put para chuchu, comprei ações, não muito, mas comprei, pessoal. Então continuei participando do mercado, mesmo sabendo aqui da sobrecompra. Por quê? Porque o Ibovespa deu um sinal de tendência de alta no final do ano passado. Mas agora, pessoal, é que a gente tem que ser pragmático. Quanto mais linhas se aproximarem do verde, maior o desconto para o Ibovespa. Tá? Então, parabéns para você que vendeu call aqui e comprou put. Eu não fiz isso. Eu só comprei menos ações e vendi put. Tá? Agora, quem comprou put e vendeu call, se deu muito bem. Para um simples indicador quantitativo. Beleza, pessoal? Então, parabéns para vocês. Eu errei. Eu achei que o Ibovespa ia subir. Mesmo assim, nós teríamos algo parecido com isso. Tá? Nós teríamos algo parecido com isso aqui. Esse era o meu cenário para janeiro.
E aí, março, sim, queda, como nós estamos vendo essa queda aqui. Março eu achava que a queda viria, mas veio em janeiro. Um sinal não muito legal, tá? Um sinal não muito legal para o ano. Tá? Sempre que o janeiro é um mês fraco, o ano tende a ser também não muito interessante. Então a gente inicia o ano aqui com uma quebra, eu inicio o ano com uma quebra de expectativa, tá? Em termos sazonais, mas ainda assim nos preços, que é o próximo gráfico, tá tudo em ordem, tá tudo no cenário base. Tá? Por quê? Porque nós temos o desconto iniciando na faixinha cinza, mas o principal dele, 124.536. Tá, pessoal? 124.536 é o ponto onde janeiro não pode fechar abaixo. Já seria para mim um pouquinho negativo. Tá? E aí eu dinamizaria com menor intensidade os meus aportes para fevereiro, acreditando em mais quedas. E aí o cenário lá do começo do vídeo, do DXY, mais difícil. Eu acho que ele vai ser difícil. Tá? Acho que ele vai ser difícil. Quem que vai salvar a lavoura? Como sempre, China. Tá? Então, mesmo com o dólar se fortalecendo, se China reportar bons dados econômicos, a gente tem uma resiliência aqui no 124.536, e aí, pós primeira quinzena de março, etc., voltamos a arrumar para os alvos aqui 137, 141, 144. Beleza, pessoal? Que nada mais é do que em relação ao fechamento ou abertura do ano aqui do Ibovespa, o CDI. Tá? Se você pôr 10% aqui, vai lá para 148 aproximadamente. Então, 144, 141, 137 seria ali os alvos que eu tenho para o curto prazo no Ibovespa. Itaúsa, pessoal, 7 vezes lucro, 7,50 vezes lucro, 1,3 PVP. Preço justo de Grarra está em R$ 15,26. Agora foco na Itaúsa. O mais importante, minha expectativa aqui de dividendos, pessoal, 50 centavos. Tá? A expectativa que eu tenho, 49, 50 centavos. Tá? Então vou pôr 50 aqui. A gente vem para aquele preço teto de 8,30, 8,20. Esse é o desconto para mim na Itaúsa no ano. É onde eu vou querer comprar muito mais do que normalmente eu compro mensal. Tá? Valuation, de novo, preço lucro, tá elas por elas, pessoal. Qual que é o principal risco da Itaúsa esse ano aqui? O principal risco da Itaúsa é que nós não vamos ter aquela renda extra da venda das ações da XP. Acabou. Né? Não temos mais ações da XP para vender. A Itaúsa, pessoal, está mais fácil aqui de se manter o meu cenário base porque ela cedeu muito pouco. Então, o que a Itaúsa está fazendo, eu achei que o Ibov ia fazer. Tá? Um ceder muito pequenininho. Tá? E um ceder que está distante, né, da máxima histórica que ela rompeu. Tá? Então, a Itaúsa tem muito mais chão aqui para ceder e ainda continuar tranquilamente numa tendência fortíssima de alta. Primeiro desconto que eu tenho, pessoal, 9,30. Então, o que eu estou especulando na Itaúsa? Estou comprando a Itaúsa normalmente aqui? Não. Estou comprando um pouquinho menos do que eu compraria. Tá? O mês de janeiro, um pouquinho menos do que eu compraria. Na expectativa, na especulação, a Itaúsa ceda ao longo dos próximos 3 meses, ou 2 meses, né? Já estamos no fim de janeiro, 10%. R$1 da máxima de dezembro. Então, janeiro, Brunão comprou, vai comprar, ainda não comprei, né? Pouquinho. Vou esperar agora o fechamento do mês, vou comprar um pouquinho. Tá? Os prêmios de put estão muito ruins, né? Então, a Itaúsa é magrinha, né? Então eu vou comprar um pouquinho. Só que 9,30, 9,6, as minhas ordens vão engordando. Tá? Eu quero comprar mais a partir desse ponto aqui, ou nesses pontos específicos. Como eu falei, a especulação de 10% de desconto. Isso no longo prazo é bem interessante. Agora, na parte verde da coisa, da subida, se ela voltar a subir, pessoal, tá aqui, ó. 10,44, 10,83, eu vendo minhas calls ali, ou realizo lucro, eu devo realizar lucro, mas se aproximando mais de março do que de fevereiro. Então eu preciso do tempo. Então se ela bater aqui no 10,44, 10,83, eu vou olhar para os prêmios das calls, principalmente se ela passar, né? Então ela passa aqui, vai para R$11, por exemplo, e eu vendo call a 10,83 na expectativa de pegar um prêmio mais gordo. Né? Porque eu tenho ali a clareza técnica para mim é que ela vai ceder. Tá? A partir desse ponto que ela cede até os 9,30. Tá? Então essa é a dinâmica e a estratégia que eu vou pôr um pitaco de especulação dentro da minha posição de longo prazo na Itaúsa. Eu sou ativo na Itaúsa, pessoal, não sou aquele holder que só compra. Então essa aqui eu compartilhei com vocês a minha estratégia. Certo, pessoal? Um vídeo daqueles super longos, né? Tava sem volume, sem áudio, essa parte final aqui, convidando vocês para assistirem outro vídeo, se inscreverem. Obrigado por assistir, né? Agradecendo. Agora eu coloquei áudio aqui. Muito obrigado ao inscrito que me avisou. Um ótimo domingo, pessoal. Um ótimo final de café da manhã, creio eu. Esse vídeo aqui sempre vai ao ar às 6 da matina. Agradeço pela companhia. Sempre quem fica até o final, deixa um comentário aí para eu saber quem que é o guerreiro ou a guerreira que me aguentou aqui por mais de 25 minutos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.